Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém? Pode. A paz do Senhor, igreja, amém? Bom, muito felizes de estarmos aqui novamente esse ano, né? Ano passado nós já trouxemos a palavra juntos e pela honra e pela glória de Deus estamos aqui juntos novamente, né? Nós somos uma só carne e glória a Deus por isso. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, meu sogro ali, a Rosinha, minha mãe, meu tio ali, gente, Tivalvo também, a Rívia, minha irmã para a nossa família. Então é uma bênção para nós também ter vocês aqui conosco. Leninha, Beste, aqui meus irmãos também. Glória a Deus por isso. Estamos muito felizes nessa noite. Amém? Bom, o tema da nossa palavra essa noite, quero que você repita comigo. Me desconstruindo, diga, me desconstruindo para Jesus me reconstruir. Diga novamente, me desconstruindo para Jesus me reconstruir. Quando hoje nós fazíamos essa palavra, né? Com certeza, gente, nós somos pessoas diferentes, então temos métodos de aprendizado diferentes, pensamos diferente, né? Eu sou mais acelerada, ele é mais... O que acontece? Né? Até para a gente fazer essa palavra junto, foi meio que assim, para compartilhar as ideias, porque a Daniela ela é muito metódica, ela só prega por tópico, não sei o quê, tá, pororô, eu não. Tem que estar escrito para eu lembrar. Eu tenho que ir e vou através disso, vou lembrando a história e vou contando, né? Então, eu também sou muito pensador nesse quesito. Eu penso demais. Um pensador. Vocês vão entender. Às vezes eu viajo pensando assim. Um exemplo como... Viaja mesmo. Viajo mesmo. Um exemplo só para vocês terem ideia como eu penso. Uma vez eu estava passando em cima da ponte do Rio Niterói. Aí eu tô assim, velho, como é que esses caras colocaram essa ponte aqui, hein, velho? Que loucura. Eles não furaram a água, né? Obviamente. Aí a forma de como eles construíram aquilo, então tudo isso me desperta. Eu tenho uma mente muito assim de procurar saber o porquê, entender o contexto. E hoje a gente vai falar sobre a história de Paulo. A gente ouviu muitas vezes falar sobre Paulo, mas só que às vezes fala assim, não, Paulo perseguiu os cristãos. Ah, Paulo caiu do cavalo, né? A gente escuta essas histórias. E nem do cavalo ele caiu, porque a Bíblia não fala do cavalo, né? A gente escutou a vida inteira sobre isso. Então, quando a gente pega a história de Paulo, né, e entende por que Paulo perseguia aquelas pessoas, né, os apóstolos e quem falava sobre, a gente vê assim um Paulo completamente diferente do que a gente escutou a vida inteira. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor. Eu vou contar então um pouco da história de Paulo, como Paulo surgiu, como Paulo apareceu na Bíblia e como Paulo se transformou através disso. Amém? Abram comigo, por favor, em Atos 7, 58. Esse aqui, gente, foi o primeiro aparecimento de Paulo. Coloca um pouquinho de retorno, por favor, Maicon. Esse aqui foi o primeiro aparecimento de Paulo na Bíblia. Em Atos 7, 58. E arrastando para fora da cidade, aqui está falando de Estevão, tá? Que foi morto através da palavra, porque estava pregando. Então, aqui eu estou só mostrando onde que Paulo aparece nesse contexto. E arrastando para fora da cidade, o apedrejaram, falando de Estevão. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Paulo está aparecendo a primeira vez aí. Saulo está aparecendo a primeira vez na Bíblia. Enquanto apedrejavam Estevão, este invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Continuando no verso 8, agora fala mais incisivamente sobre Paulo. Saulo, né? E Saulo consentiu na sua mente. Essa palavra aí, consentiu, é meio que Paulo deixou acontecer isso. Então, naquela ocasião, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pela região da Judéia e Samaria. E uns homens pisoteados foram enterrar... E alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres
e os lançavam na prisão. Entretanto, os que dispersaram iam por toda parte pregando a palavra. Alguém já leu sobre esse versículo e viu quão monstruoso era Paulo? Saulo, antes de se tornar Paulo? Alguém já parou para pensar o porquê que Saulo fazia essas coisas com os cristãos? Eu falo que eu sou meio questionador por conta disso. Porque eu vejo Saulo, nossa, nessa brutalidade como ele tratava os cristãos daquela época. E às vezes eu não entendia o porquê ele era dessa forma. Então o que eu fui fazer? Vou pesquisar, vou entender o porquê que Paulo era dessa forma. Então, contando a história de Paulo, a gente vai aqui para Atos 22. Isso. Atos 22, do versículo 3 ao versículo 16. Nós não vamos ler todos juntos, viu, irmãos? Paulinho vai contar um pouquinho aqui da história. Eu vou contar um pouco da história, né, de como Paulo apareceu e por que Paulo era dessa forma também, né? Cadê Atos 22. Em Atos, antes, né, só para recapitular aqui, em Atos 9, né, que conta um pouco mais sobre a história de Paulo, como Paulo... o relato dele em si. Mas só que quando vai para o verso 22, é a mesma história do verso 9, mas só que é Paulo contando. Porque ele já estava preso, então é um discurso dele. Então, interessante saber por que Paulo discursou dessa forma e também a origem de Paulo. Como Paulo apareceu, por que Paulo fazia essas coisas. Então, Paulo falando, sou judeu, nasci em Tarso, da Cilicia, mas fui criado nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo assim zeloso para com Deus, assim como agora o sois todos vós. Dentro desse texto, tem uma pergunta muito importante que decifra quem era Paulo e por que Paulo fazia essas coisas. A pergunta está muito clara aqui. Quem é Gamaliel? Por quê? Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Alguém sabe quem era Gamaliel? Aqui basicamente responde quem era Paulo, como Paulo foi ensinado. Gamaliel, para quem não sabe, ele era um dos fariseus, mestres, doutor da lei. Para quem não sabe que é um fariseu, um doutor da lei, pensa em um pastor de um alto patamar lá em cima, um cara que conhece muito. Então os fariseus, eles guardavam a lei, estudavam a lei. Quando alguém adulterava ou cometia algum... quebrava a lei, eles chegavam para os fariseus para perguntar sobre o que nós devemos fazer. Então, Gamaliel era um cara muito conhecido na sua comunidade naquela época e muito respeitado. Então, Paulo, por ele aprender com Gamaliel, Paulo era o quê? Um guardador da lei. Então, Paulo não era um cara qualquer, ou um cara revoltado da vida, vou matar cristão. Não, era um cara que guardava a lei, os ensinamentos, e mesmo assim, ele ainda perseguia os cristãos, os apóstolos depois de Jesus. E a pergunta que eu faço, ele sendo conhecedor da lei, por que ele fazia isso? Vocês já pararam para pensar? Porque ele sabia de toda a lei. Mas e a galera que estava pregando, falando sobre, e ele caçava as pessoas? Só para vocês entenderem, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, perplexo. Porque o cara chegava dentro das sinagogas, das igrejas, chegava quebrando tudo, prendia todo mundo. Imagina alguém chegar aqui agora e fazer isso com todo mundo. Que loucura que é. Então, olha que doideira, velho. Paulo fazia isso, mas ele conhecia a lei. Mas por que ele fazia essas coisas? A resposta é muito clara e está em Mateus 23, do 1 ao capítulo 6. Isso aqui é só um breve resumo, tá, galera, da história de Paulo. Tá aí a resposta do porquê Paulo fazia essas coisas. Porque Jesus... Então Jesus, verso 23, 1. Então Jesus se dirigiu à multidão, aos seus discípulos e disse... Os escribas e os fariseus... Gamaliel era o quê? Um fariseu. Estão sentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disseram. Mas não procedais de conformidade com as suas obras. Pois dizem e não fazem.
atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregavam os ombros dos homens, mas não querem movê-los nem com o dedo. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nas suas vestes. Gostavam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. A gente não vê isso mais, né? A gente não vê isso mais hoje acontecendo, né? Então, basicamente, Jesus veio pregar contra essa religiosidade que se instaurava na época. Então, os seguidores de Jesus, os discípulos, começaram a pregar o quê? Sobre o que Jesus ensinou. Mas a galera que eram os fariseus da época, o que eles faziam com Jesus o tempo inteiro? Batiam em Jesus. Se Jesus, é interessante entender sobre isso, porque quando a gente fala sobre lei, então, quando a mulher, a adúltera, ela pecou e foi condenada, qual que era o ato de condenação dela? Morte. E Jesus veio e falou o quê? Não, ninguém mata ela, se você não tem pecado, não atire a primeira pedra. Então Jesus quebrou a lei de Moisés. Então entender a lei, entender a graça, é basicamente sobre isso. Jesus veio falar essas coisas. E através disso, Paulo, sendo um conhecedor da lei, ele perseguia essas pessoas que pregavam contra ele. Só que Paulo era meio radical, né? Ele era fora da curva, literalmente. Falou que não, ele sentava o pé. Dá para entender dessa forma. E continuando a história, vamos lá para o verso 4, né? Atos 22, agora voltando lá verso... em Atos, é? Isso. Perseguiu este caminho até a morte, prenderam e lançaram em prisões homens e mulheres. Como podem testemunhar os sumos sacerdotes e todos os anciões? Deste recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigir, no propósito de trazer preso para Jerusalém os que estivessem para serem aqui punidos. Então aqui mais uma vez Paulo estava pedindo uma carta, pedindo licença para prender a galera que estava pregando lá na cidade. Continuando o texto, 6. Aconteceu que, por volta do meio-dia, no caminho próximo a Damasco, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao meu redor. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem me persegues. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam as palavras de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? Se o Senhor ali te dirão tudo o que te ordena a fazer. Tenho ficado cego por causa do vulgor daquela luz. Cheguei a Damasco conduzido pelas mãos daqueles que estavam comigo. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupera a visão. No mesmo instante, recobrei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua boca. Serás testemunha dela diante de todos os homens, daquilo que vistes e ouvistes. Agora, o que está esperando? Levanta-te, seja batizado e leva teus pecados invocando o nome dele. Então, que basicamente é a história de Paulo, de como ele apareceu na Bíblia, do que ele fazia, tá? Um breve resumo, e como assim ele se converteu. Beleza? Vamos lá, vou dar uma continuidade aí. Bom, o Paulinho me deu uma aula, viu, gente, hoje de manhã. Ficou aquela coisa, né? Porque, assim, a gente conhece a história de Paulo, mas muitas vezes a gente não tem profundidade na história como a gente vai ter aqui neste instante, né? E aí, enquanto a gente falava sobre a história e tudo, eu falei com o Paulinho assim: amor, a gente precisa trazer algo para a atualidade. E aí foi quando Deus falou com a gente sobre reconstrução. Paulo, ele passou por um processo de reconstrução. E aí você me pergunta: Dani, o que é reconstrução? Aqui eu peguei alguns significados: construir de novo, edificar novamente, reedificar. Só que isso exige algumas mudanças. O fundamento, muitas vezes, ele não permanece o mesmo. Quem é engenheiro e trabalha nessa área, né, Beth? Então, muitas vezes, quando a fundação está ruim, você tem que destruir tudo. Porque se você construir em cima da fundação ruim, o que vai acontecer? Vai continuar o quê? Ruim.
né? E aí ficou uma pergunta aqui. Mas o que você precisa reconstruir para viver esse avivamento que tanto falam? Eu te pergunto. O que você precisa reconstruir para viver esse avivamento que tem vindo, que tem chegado? Dentro da sua casa? Dentro da sua família? O que você precisa reconstruir, reconhecer? Né? E aí o mais legal aqui, Paulinho contou toda a história de Paulo, né? E nós separamos aqui em 2 assuntos macros, assim dizendo. O primeiro deles é, Jesus primeiro trabalha em você. Diga comigo, Jesus quer trabalhar em mim. Bate no peito assim, ó, Jesus quer trabalhar em mim. E aí a primeira pergunta desse tópico é, no que você acredita e por que você acredita? No que você acredita e por que você acredita? Paulo aqui, né? Saulo, antes dele passar por todo o processo ali de conhecer Jesus de transformação, ele era um assíduo religioso que ele conhecia a lei mosaica, a lei de Moisés. E aquilo ali era algo radical para ele, a ponto dele matar os cristãos. Ou seja, ele conhecia aquela lei e ele acreditava realmente com todas as suas forças naquela lei, naquelas coisas que eles falavam para ele, né? E ele conhecia os ensinamentos de Jesus, porque você concorda comigo? Para uma pessoa perseguir alguém, ela precisa conhecer o que aquela pessoa faz. Você não é perseguido se alguém não sabe o que você faz. Concorda comigo? Então, Paulo, ele perseguia os cristãos porque exatamente ele não concordava com o modelo ali que era pregado pelos cristãos. E por isso ele o perseguia. E aí agora vamos trazer aqui para dentro do nosso contexto. Somos muitas vezes assíduos religiosos que seguem doutrinas e até seitas, mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos vivendo como Saulo. Apesar de nós conhecermos, as nossas atitudes não demonstram que nós cremos em Jesus. Nós falamos que conhecemos, mas não vivemos como se conhecêssemos. Nós falamos que sabemos, nós pregamos que sabemos, mas a nossa vida não mostra isso. A nossa vida é totalmente diferente do que o próprio Jesus pregava. Então, apesar de conhecer, nossas atitudes revelam uma falta de crença. E não é atitude no meio dos irmãos, não. Muitas vezes é atitude na calada, no escondido. Muitas vezes somos nós mesmos, ó. Lembra que Jesus trabalha em você? Então, primeiro ele precisa trabalhar nesses pequenos detalhes que muitas vezes demonstram uma falta de crença que você tem. E aqui, deixo algumas perguntas. Você acredita em tudo que você ouve por aí? Qual que é o seu qual que é o seu nivelamento ao ouvir as coisas? Eu estou falando aqui, nós estamos dando uma palavra. Vocês creem em tudo aqui? Amém. Todos creem, amém? Glória a Deus. Mas ainda assim, isso aqui é o bastante para vocês? Nós precisamos de mais profundidade, irmãos. Nós estamos ouvindo só palavras no domingo, na segunda, na terça, na quarta, e na quinta e na sexta. Valeu, Jesus, segura aí. Fica aí no seu cantinho. Nós temos vivido assim. E nós temos vivido assim. Viver assim demonstra uma falta de crença naquilo que nós ouvimos aqui todo domingo, toda quinta-feira. Você tem buscado Jesus para se direcionar? Será que nós sabemos ouvir algo e criticar se aquilo ali é uma heresia ou não? O problema não é a crítica, é a forma que você critica. O problema não é você achar diferente, né? Ter uma leitura, ler a Bíblia e entender de um jeito diferente. Não, isso não é problema, na verdade isso é essencial. O problema é a forma que você faz isso, que muitas vezes, né? É igual Paulo aqui, ele não acreditava que ele fez, ele matava. A forma, né? Então, Jesus primeiro quer reconstruir o nosso conhecimento sobre ele. O primeiro passo para Jesus te reconstruir é reconstruir o seu conhecimento sobre ele. O que você conhece sobre ele é o primeiro passo. E aí, eu deixo uma pergunta. Quem é Jesus para você? É quem seu pai e sua mãe falou? Quem que é Jesus para você? Ou é o cara que você teve real intimidade, real contato, real profundidade? Quem é Jesus para você? Você quer comentar algo? Então,
Jesus primeiro quer reconstruir o nosso conhecimento sobre ele. Amém? Segundo passo aqui, Jesus quer tratar com você. Aqui, lá em Atos 22, no verso 9, pode abrir aí todo mundo. 22, no verso 9, vai dizer o seguinte, olha: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam as palavras de quem falava comigo. Ou seja, aqueles que estavam com Paulo, eles até viram, mas eles não entenderam. Por quê? Porque Jesus queria tratar, era direto com Paulo, com Saulo. Jesus queria tratar, era direto com ele. E eu te falo nessa noite, ele quer tratar direto com você. E aí, às vezes a gente tem aquela mania, né? E o outro, tu tem uma justificativa, o problema não sou eu. Primeiro passo, reconheça que o problema é você. O problema somos nós, irmãos. Muitas vezes a gente tem tempo para ficar botando erro em todo mundo. Mas e nós? Aquela velha história, né, de se olhar no espelho. Aqui, esse versículo trata exatamente sobre isso. Todos que estavam ali viram a luz, mas não entenderam. Muitas vezes quem está ao seu redor não está entendendo e nem você. A luz apareceu, você está assim, ó. Está perdidão. E Jesus querendo te encontrar, falar com você. E você ainda assim, às vezes volta até naquele primeiro tópico, né? Muitas vezes você está acreditando no que o outro fala, enquanto o próprio Jesus quer falar algo para você. Você vive, ó, ouvindo o outro, enquanto Jesus está aqui querendo falar com você. E aí, muitas vezes, você vive com base no que o outro vive. Eu tenho experiência porque o outro viveu. Eu quero ter essa experiência, Jesus, porque o outro viveu. Eu quero ter esse dom porque o outro tem. Então, Jesus quer tratar com você. Pare de relacionar os seus erros a outros, ou até mesmo diminuir os seus erros por causa dos erros dos outros. Olhe para você. Nós precisamos muito disso nesse tempo, irmãos. Essa geração que vem vindo, nós precisamos cada vez mais olhar para dentro de nós e corrigir o que dentro de nós está errado. E é o papel mais difícil. Concordam comigo? Eu estou errada. Sim ou não? É difícil? É difícil olhar para a gente e falar, eu erro nisso, eu preciso melhorar nisso. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Mas Jesus, ele nos direciona muitas vezes, mesmo assim a gente não dá atenção. Amém? Então, pare de se justificar naquilo que você precisa ser corrigido. Pare de se justificar naquilo que você precisa de correção. Pelo contrário, se coloque no lugar de correção e seja corrigido. Porque Paulo aqui, ele foi corrigido? Foi corrigido. Ele ficou 3 dias sem ver, cego. E ainda assim, aqui não fala que ele reclamou nem nada disso, não. Ele ficou lá, ó. E ainda tem uma parte aqui de Atos que fala que ele estava orando. Falando para Ananias que ele estava no quarto, sem conseguir ver, e ele estava orando. E aí, quando Jesus te corrige, como é que você se posiciona? Você bate o pé e fala que não quer? Como que a gente tem vivido? Às vezes a correção nos leva por um deserto, irmãos, mas é um deserto que a gente precisa passar. É um deserto que Deus nos ensina muito, muito. Mas essa correção nos leva a lugares muito maiores. Paulo aqui é a prova disso. Ele foi corrigido, ele ficou cego. Mas olha onde ele chegou. Chegou como um dos maiores caras que pregou sobre Jesus. Então quem aqui vai aceitar ser corrigido? Eu vou, gente, que eu preciso muito, amém? Então fala, eu vou. Fala, eu quero ser corrigido. Jesus está te escutando, hein? Na hora que ele te corrigir, você não reclama não, tá? Amém? Quer comentar algo? Fica à vontade, uai. Eu só tô falando aqui. É interessante a gente falar sobre Paulo e falar também sobre o conhecimento, porque segundo a filosofia, o princípio da sabedoria é o conhecimento. Então, quando nós conhecemos, nós, ao lermos, estudarmos a Bíblia, cada versículo, eu penso comigo, cada versículo é tão rico em cada conteúdo, que às vezes a gente passa por despercebido, porque, às vezes pela nossa religiosidade, eu tenho que ler 15 versículos hoje, eu tenho que ler 70 amanhã, eu tenho que não sei o quê. Mas, e aí? O que a gente entendeu sobre? Porque eu vi uma pregação certa vez que o conhecimento do texto bíblico, você só conhece ele de fato quando você vive. Porque se você lê apenas e não pratica sobre isso, você é um leitor da Bíblia. Justamente, um mero leitor.
Então, o conhecimento do texto bíblico ele só dá quando você vive sobre. E Paulo aqui nos mostra claramente sobre isso. Exato. E aí, entra num ponto muito importante. Beleza, Dani, eu entendi que eu preciso crer, né? Além do que as pessoas falam, além do que eu ouço. Eu entendi que Jesus quer tratar em mim, mas como que eu reconstruo o meu conhecimento sobre ele? Como reconstruir, muitas vezes, né? Igual eu já tenho 27 anos. Como reconstruir? Mais velha já, conhecendo tantas coisas, tantos princípios. Como eu reconstruo tudo que eu ouvi até hoje? E aí, separamos também alguns tópicos. Primeiro, abrir mão do excesso de autoconfiança. A autoconfiança diz uma confiança que é em quem? Autoconfiança em você. Aqui, ó, abrir mão do excesso de autoconfiança na minha religiosidade e dar espaço para a confiança e para a voz de Jesus. Nós temos um excesso de autoconfiança na religião e não confiamos em Jesus. Então, quando Paulo ele ouviu aquela voz, ele reconheceu dentro de si que ela falava com autoridade e poder. Porque pensa comigo, o cara que perseguia os cristãos, ouve uma voz, do nada uma luz, e ele ainda reconhece, ele consegue entender, ele consegue ter noção que era Jesus. Imagina a autoridade e o poder que aquela voz tinha, meu irmão. Pensa só na autoridade que aquela voz tinha. E aí eu te pergunto, a sua autoconfiança é maior do que a autoridade e a voz de Deus? A confiança na sua religiosidade, muitas vezes, é maior do que a voz de Jesus para você? Para nós, né? Porque a gente também está pregando para nós, né, meu bem? Então, a voz silenciava a autoconfiança que Paulo tinha nele mesmo. A confiança que ele gerou durante anos estudando a lei mosaica. Ali, a voz de Jesus foi capaz de destruir aquilo tudo. Destruiu, aquilo foi aniquilado. Naquele mesmo momento, Saulo caiu em si, ele falou, tem algo nisso aqui. Tem poder nisso aqui. Irmão, há poder na voz de Jesus. Há poder. Diga, há poder. Há poder na voz do Deus que você serve. Há poder. Então ali, a voz silenciou a autoconfiança que ele tinha. Calou a razão que ele ali, durante todos aqueles anos, ele gerou. E o conhecimento da lei. Calou tudo, parou tudo. Eu fico imaginando, irmãos, eu estava lá em casa pensando, Paulo, amor, que autoridade. Que autoridade. E só o nosso Deus tem essa autoridade, meu irmão. Só o nosso Deus tem essa autoridade. Será que nós somos capazes de quebrar a nossa autoconfiança para ouvir essa voz poderosa e de autoridade? Será que nós somos capazes? Qual é a nossa prioridade? É a nossa voz ou a voz dele? Próximo ponto aqui, obediência. Gente, mais uma loucura, né? Se a gente for parar para pensar. Do nada, o cara que perseguia cristãos, que serviam a Jesus, ele obedece a Jesus. Quem é capaz de fazer isso? Só Jesus. Fazer um cara que perseguia todos pelo nome dele, obedecê-lo. Então, o nível de autoridade que Jesus trouxe foi tão grande, a ponto de um perseguidor obedecê-lo. Olha o nível de autoridade que Jesus gerou ali. O nível de autoridade foi tão grande que acabou gerando como consequência obediência. Então, esteja atento ao que Jesus tem falado e obedeça. Obedeça. Muitas vezes nós estamos igual Paulo aqui, ó. Não estamos ouvindo, não estamos obedecendo, mostra a luz e nada. Penúltimo aqui, aceite viver o processo. Eu já falei disso aqui, mas eu quero reforçar. Muitas vezes nós estamos no lugar da correção e nós não queremos estar lá. Nós pedimos pelo lugar da correção, mas nós não queremos estar lá. Gente, com certeza, ninguém aqui quer estar no lugar da correção, no deserto. Alguém quer estar no deserto? Alguém quer? Mas, irmãos, Deus trabalha tanto conosco ali dentro. E olha que legal, quando a gente fala de Paulo aqui. Ele aceitou passar pela cegueira, ele não via nada. Ele ficou 3 dias cego.
sem ver nada, ele aceitou aquele processo. E sabe por que ele aceitou? Porque na hora ali, um pouquinho depois, que ele caiu ali naquela terra e ficou cego, o Senhor foi até Ananias e falou o que com Ananias? Vai lá. Aquele cara lá tem promessa. Aquele cara lá tem promessa. Então, o processo do Senhor conosco gera promessas. Irmãos, olha essa chave. O deserto gera promessa. Dani, como assim? O deserto gera promessa. Quem já recebeu promessa num deserto aqui? Eu já, muitas. Muitas promessas em meio ao deserto. Mas sabe por que Deus muitas vezes nos leva a esse deserto, nos leva nesse processo de dor? Que é o único lugar que a gente escuta Ele. É o único lugar que a gente tem atenção para a presença dEle. Eu fico imaginando, irmãos, agora eu estou conjecturando, tá? Como diz meu pai. Paulo ficou cego. Eu acho, sendo bem sincera, que Jesus quis tirar a visão dele para ele entrar na cidade e não ver nenhum crente. Para não conseguir, não tentar matar ninguém. Para matar literalmente aquele que Paulo estava sendo. Para que aí sim, ele passasse pelo processo de 3 dias e ali no 3º dia, ele visse que Jesus, ainda assim o deixando cego, Jesus ainda tinha uma promessa para a vida dele. Muitas vezes Jesus ainda te levando para o deserto, eu te digo, ele ainda tem uma promessa para você. Ele não desistiu das promessas que ele tem para você. Muitas vezes ele só quer te corrigir, te colocar no caminho certo. Te colocar no lugar certo. Lugares de autoridade, meu irmão, pedem processos longos. Paulo, para chegar no nível de autoridade que ele tinha, meu irmão, começou assim, ele ficando cego, depois ele foi preso, depois várias outras coisas aconteceram. E por que você está achando que com você vai ser diferente? Meu irmão, nós estamos querendo uma vidinha de novela, e não foi isso que Deus prometeu para nós. Não foi isso que Deus prometeu para nós. Foi deserto mesmo, mas foi a confiança de que Ele estaria conosco em cada momento. E aí eu te pergunto, se a sua confiança está em você, você não vai passar pelo deserto. Se a sua autoconfiança está lá no alto, aqui, né, no alto assim eu digo, você, né, no nível mais alto, você não vai passar por esse deserto. Você vai morrer nesse deserto, irmão. Você vai morrer nesse deserto. Mas se sua confiança está no Senhor, o seu deserto vai liberar mais promessas. Você crê nisso? Você crê nisso? E por último, depois de trabalhar em você, Jesus trabalha através de você. Então nós falamos aqui, olha, o primeiro ponto. Jesus primeiro trabalha em mim, em nós, para depois trabalhar através de quem? De nós. Conta um pouquinho aí do depois, como que foi Paulo. Vamos lá. A conversão de Paulo, acho que foi uma parada muito doida assim para ele. Porque aqui na Bíblia fala, imagina você que estava no exemplo, tá, gente, conjecturando, você está no seu serviço lá, você é avacaiado mesmo, e tá lá com todo mundo na zoeira, é palavrão, é que trem todo, e no outro dia você chega lá, a paz do Senhor. Imagina que loucura, velho. Um dia matando, outro dia, irmão. Um dia o irmão nem cumprimentava, na igreja, tirava não, que a mão. esse pastor é tudo, já sabe o que é, então, e outro dia está lá, glória a Deus, aleluia. Imagina a cara de Paulo quando ele chegou para pregar na sinagoga. Então, no verso de capítulo 9, verso 20, vai falar um pouco sobre a conversão de Paulo. Logo começou a pregar a Jesus nas sinagogas, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam eles, não é aquele que em Jerusalém exterminava os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio presenciar para levá-los amarrados aos chefes dos sacerdotes. Olha para você ver que loucura. O cara um dia estava prendendo as pessoas, no outro dia ele estava falando sobre Jesus. E para finalizar aqui no verso 22, Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais. E confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando quem é Jesus Cristo. E essa pergunta que eu deixo para vocês, como vocês têm passado essa mensagem através da vida de vocês? Como as pessoas reconhecem você, onde você vai, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Como você tem sido lá? Você tem sido como Paulo, que às vezes conhece a lei, conhecia da lei na verdade, mas não vivia de fato o que Jesus ensinava?
Ou você é esse segundo Paulo aqui? Que é o cara que prendia, batia nas pessoas, mas no dia seguinte deu a cara a bater e foi falar do evangelho. Por que a gente está falando tanto de Paulo e por que Paulo foi dessa forma? Porque às vezes a gente não sabe quem foi a história de Paulo, porque nós não pesquisamos ou não procuramos saber. Paulo foi o maior dos apóstolos, né? Depois de Jesus ele foi um dos maiores. Foi o que escreveu mais carta para as igrejas, exortando as igrejas, e às vezes a gente não sabe, não dá o mínimo valor em saber quem foi, da onde saiu sua trajetória. E o importante de tudo isso é para a gente saber de fato mesmo em que a gente acredita. Porque Paulo foi um dos grandes pilares para construir o evangelho depois de Jesus. Para falar tudo o que as cartas paulinas falam, de correção de tudo isso, para nós chegarmos até aqui hoje, ter esse entendimento sobre o que é a igreja, o que é viver como Cristo. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, mas quem foi Paulo? Essa é a minha pergunta, e isso foi o que a gente pensou, né, para passar essa mensagem sobre isso, né? E finalizando. E o mais importante aqui, meus irmãos, a história de Paulo nos mostra que é possível para qualquer um. Lembra que eu falei? Primeiro em nós, depois através de nós. Então, através de você. Muitas vezes, pessoas que você fala assim, essa pessoa, ela nunca vai servir a Jesus. Gente, eu imagino aquele tempo. Será que o povo olhava para Paulo e falava assim, esse cara nunca vai servir a Jesus? Ele mata crente, ele nunca vai servir a Jesus. Mas olha, Jesus não se limita à nossa visão. O que você julga não importa. Para Deus é literalmente um zero à esquerda. Ele é capaz de reconstruir qualquer pessoa, independente de quem ela seja, o que ela acredita ou o que ela faça. Ele é capaz. Muitas vezes você nem acredita mais. Fala assim, não, essa pessoa aqui não dá mais não. Ele é capaz. Ele é capaz. Leve o tempo que for. Paulo ali, ele tinha uma promessa, porque aqui, quando Jesus fala para Ananias, olha, vai lá, porque aquele cara, ele tem promessa de pregar em muitos lugares. Vai lá, eu preciso que você fale com ele. Ananias tem medo, porque fala assim, eu vou chegar naquele cara, ele vai me matar, Jesus, você tá doido? E aí Jesus vai e reforça, vai lá, porque aquele cara tem promessa. Então, muitas vezes, você é essa pessoa que precisa ser incomodada aí e falar com alguém, olha, se conserta, porque Deus tem algo para trabalhar na sua vida. Mas você está aí com medo, com vergonha, não vou falar não. Irmão, muitas vezes a sua falta de atitude está prendendo a liberação de uma promessa para o outro. Se você é uma promessa, você precisa gerar mais promessas. Não existe promessa que acaba. Minha família é parte de uma promessa, né, mãe? De um legado. Veio da minha avó e assim tá vindo. Ó, é um legado gigante que vai dando continuidade. E aí, você vai parar esse legado? Você vai parar essas promessas? Porque você simplesmente não acredita? Quando Jesus muitas vezes está lá do céu falando, eu acredito, meu filho, vai. Ou você está assim, mas eu não acredito não. Fica quieta aí, Jesus. Qual que tem sido o nosso papel? Mais uma vez, né, a autoconfiança falando mais alto. Eu não acredito naquela pessoa não. Não vem não. E aí? E aí a gente vai lá em Atos 9, 15 e 16 para a gente finalizar. Olha aqui, olha, falando. Pode ler. Mas o Senhor, aqui só para vocês entenderem o contexto, Ananias não queria ir lá falar com Paulo, então às vezes a gente olha para aquela pessoa, já viu, pensa uma pessoa vacaiada aí, vacaiada mesmo, você fala assim, eu não vou falar de Jesus para ele não tem conserto não. Então era basicamente isso, Ananias falou, eu não, Deus, vai outro lá, tô brincando, viu gente. Aí ele não, de fato, ele não queria ir, mas Deus falou, vai meu filho, anda logo. Aí disse, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e parentes os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe é precioso sofrer pelo meu nome. Ou seja, ele estava fazendo muitos sofrerem, agora era a vez dele sofrer pelo nome de Jesus. Olha que transformação, meu irmão. Olha que reconstrução. Que edificação que esse cara viveu na vida dele. Fique de pé no seu lugar. Quero só relembrar aqui os tópicos que a gente passou. Primeiro, Jesus primeiro trabalha em você. No que você acredita e por que você acredita? Jesus quer tratar com você. Reconstrua o seu conhecimento sobre ele.
E por último, depois de trabalhar em você, Jesus quer trabalhar através de você. Você está disponível para Ele trabalhar em você? Eu imagino que tenham pessoas aqui que Deus está trabalhando neles, mas eu imagino também que tem pessoas que já estejam no momento de Deus trabalhar através deles, amém? E muitas vezes você está nesse momento de envio que Jesus quer que você vá e você tem muita dificuldade. Você fala, não vou não. Não sou eu não. O Senhor já trabalhou em mim, tá ótimo. Não tá ótimo, irmão. Ele trabalhou em você, você precisa levar o que Ele colocou em você. Tem pessoas que muitas vezes têm a mesma história que você passou e elas precisam te ouvir. Então eu gostaria de te convidar, você que está passando por um desses dois processos, que viesse aqui à frente. Enquanto a gente canta essa canção, amém? Não fique com medo. Se reconstrua, é o dia que o Senhor tem para você. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode dizer isso, Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Será que você pode levantar suas mãos assim agora? Por mais que você não tenha vindo aqui na frente, eu creio que todos nós precisamos de algo, temos algo a reconstruir. Então eu gostaria que você cantasse a parte dessa canção como um ato profético. Diga: e eu vou construir minha vida
coração do amor. Só a igreja pode cantar novamente, eu vou construir. E eu vou minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Mais uma vez, como um ato profético, diga essa verdade. eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Pai, nós reconhecemos que não seremos abalados com o Senhor sendo o nosso fundamento. Pai, nesse momento nós te pedimos, reconstrua aqui, Pai. Reconstrua os lares. Reconstrua as casas, Senhor, na tua presença, Espírito Santo. Reconstrua os corações, Deus. Ó Espírito Santo, o Senhor sabe em qual fase cada um aqui está. Mas nós te pedimos, Senhor, nos reconstrua, nos corrija e nos coloque no caminho certo. Nos coloque da forma que o Senhor quer que sejamos, Jesus. Pai, nós aceitamos essas correções. Nós aceitamos, Deus, este processo. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Te agradecemos até pelas dores, porque elas têm firmado novas promessas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E que assim continue sendo, Senhor. Que as nossas promessas gerem novas promessas. Você quer que as suas promessas gerem novas promessas? Então levante a sua mão e fale assim: olha, eu quero que as minhas promessas gerem novas promessas. Diga: eu quero. Jesus, eu aceito. Gere novas promessas através de mim. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar?